Paz, irmãos. Boa tarde, tudo bem? Vamos retomar? Você poderia se colocar de pé para a gente orar? Que privilégio estar aqui, né, irmãos? Recebendo ensino, fortalecimento, orientação. Vamos pedir para que o Espírito Santo possa estar conosco, que Ele já está aqui, amém? Senhor, graças te damos pelo esse privilégio de estarmos aqui, reunidos na Tua casa, em irmãos, em família. Senhor, recebendo ensinamentos tão preciosos, questões que são a respeito do Teu reino, e que tudo aquilo que for dito, Pai, possa encontrar aqui corações e mentes abertas, que essa boa semente venha encontrar bons solos, e que essas sementes sejam regadas constantemente, que aqui seja somente um despertar, que aqui seja somente um relembrar, e que essa semente venha germinar e produzir frutos. Espírito Santo de Deus, Tu és fundamental, Tu és importante aqui, e nós pedimos a Tua doce presença e a Tua doce intervenção. Abra nossa mente, abra o nosso coração, o nosso entendimento. Fale conosco, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Fiquei com a incumbência de falar sobre os jovens e adolescentes no reino. Então vamos lá. Realmente não vai não. No teste foi. Tiago, passa aí, por favor. Foi? Então deixa eu me apresentar um pouco. Eu sempre gosto de fazer uma apresentação ou de conhecer quem está palestrando. Meu nome é Eric, sirvo nessa igreja há 22 anos. Estou há 12 anos trabalhando com jovens, 6 anos no apoio da liderança, 3 anos como presidente de adolescentes e estou no 3º ano de jovens e adolescentes. Sou casado com a Fernanda, muitos conhecem, que estava aqui no teclado. Tenho 29 anos, sou assistente social de formação, atualmente sou na coordenação de um serviço de proteção à pessoa idosa e professor da escola bíblica aqui desta igreja da Sala dos Homens. Amém? Então, nosso tema é jovens e adolescentes no reino. Pode passar, Tiago? Eu gosto, irmãos, de sempre entender as palavras, de ir lá para o início, tentar trazer algumas outras palavras que às vezes facilita a nossa compreensão. Então, cultivando e guardando a cultura do reino de Deus. Esse é o tema do nosso simpósio. O que é cultivar? Significa dedicar-se, empenhar-se em manter, levar adiante algo por tempo determinado, prolongado, né? Guardar, o que tem a ver guardar? Guardar tem a ver com vigiar para defender, proteger, preservar, tomar conta, zelar, manter em bom estado. Cultura. Cultura existem várias, todas essas palavras que estão aqui, elas existem vários significados de acordo com a sua aplicação. Eu estou trazendo aqui o que mais se aproxima para nós. Cultura. O que é cultura? São padrões sociais, conjunto de padrões de comportamentos, de crenças, de costume. E reino. Já foi dito aqui sobre isso. O que é reino? Reino é um lugar ou uma esfera em que alguém ou algo domina. E quem domina nesse reino? Sendo que é o reino de Deus. Quem domina, irmãos? Deus. Então, nesse reino, funciona de acordo com o que Deus determina, e um reino tem os seus súditos, né? As pessoas que estão debaixo desse reinado. Então, cultivar, guardar, cultura, reino de Deus, tudo isso tem a ver com... Tudo isso tem um porquê, tem uma motivação. Me recordo de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Algumas versões vão falar de fazer plantação, mas tudo isso, pode passar, Tiago? Tudo isso tem a ver com o quê, irmãos? Com ação. Então, qual é a postura dentro do reino de Deus? Ela não é inerte, mas o contrário, é ativo. Então, toda essa questão que nós falamos, cultivar, dedicar-se, ninguém consegue se dedicar parado. Guardar é vigiar, proteger, ninguém consegue proteger de forma passiva. Então, a postura dentro do reino de Deus
É necessária uma ação, ela é necessária empenhar esforços. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Lucas capítulo 16, versículo 16, diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante, estão sendo pregados as boas novas do reino de Deus, que já foi dito aqui. E todos tentam conquistar a sua entrada no reino de Deus. Aqui tem uma ação. Então, acho que uma das coisas importantes para isso, e nós vamos falar mais de outras, mas o reino de Deus não é inerte. Amém? Precisamos nos movimentar, precisamos gerar movimento, o trono de Deus se movimenta e nós também precisamos disso. Amém? Ninguém vai ser aqui mais passivo dentro do reino de Deus. Ninguém mais vai ser inerte. É necessário uma ação para isso. Pode passar, Tiago. E como que eu faço, né, para entrar nesse reino? Né? Já que é necessário uma ação, o que eu tenho que fazer? Uma das primeiras coisas é reconhecer. Reconhecer o que, irmãos? O básico do Evangelho, que nós somos pecadores, que nós merecemos da questão da obra de Cristo, né, da graça, da misericórdia. Sem esse reconhecimento, não tem como, assim o Ney pregou aqui, nós sermos humildes. Se a gente não reconhece isso, a gente não mostra a necessidade de Deus. Então, a primeira coisa para esse reino é reconhecer quem somos. E é reconhecer tanto nesse sentido, no quesito do pecado, mas também, como foi dito já aqui, que nós sim somos filhos de Deus. E nós vamos falar mais um pouco à frente disso. Mas também, a entrada e a permanência nesse reino tem outras questões, que é abrir mão. É de extrema importância que no reino de Deus nós abrimos mão de alguma coisa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirija-te para a terra que te indicarei. Mateus capítulo 4, versículo 20, fala aqui sobre a postura dos discípulos, e está assim: eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Até ação. E 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, diz assim, e Eliseu voltou, apanhou as parelhas de boi e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo. E todos eles comeram. Depois, partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Precisamos abrir mão de algo. Isso é no quesito, tenha tanto o aspecto coletivo, precisamos abrir mão do pecado, das coisas mundanas, e do aspecto individual. Eu acredito que Deus cobra, sim, algo de alguns. Vejo o Mike aqui, me recordo que quando ele fala da conversão dele, que ele estava jogando bola, e Deus chamou ele. Ele precisou abrir mão do futebol para que pudesse servir. E olha que bênção que ele é aqui hoje. Se ele não tivesse aberto mão disso, quem seria talvez o Mike hoje? Né? Então, é necessário que nós venhamos abrir mãos. E tá, Eric, mas está falando isso e jovens e adolescentes. E aqui eu não queria trazer somente no aspecto de citar alguns jovens, mas eu queria incitar a todos nós a entender a importância dos jovens e dos adolescentes dentro do reino. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, meio que talvez retórica. Os discípulos, já dando a resposta, os discípulos eram adolescentes e jovens. Com exceção de Pedro, os outros discípulos tinham cerca de 15 a 20 anos, e nós vamos entender o porquê. E aí eu faço uma pergunta para vocês: o evangelho é precioso? Sim? Você entregaria o evangelho na mão de jovens e adolescentes? Ouvi alguns sims, mas não senti muita firmeza, né? O evangelho precioso foi... Entende a importância? Por vezes nós não olhamos para a Bíblia com um recorte etário, mas muito das pessoas que ali estão eram jovens e adolescentes, comparado com o que a gente entende hoje. Eu tenho 29 anos, se eu perguntar aqui para alguns vão falar que eu sou jovem.
Outros vão falar, os adolescentes já me chamam de velho. Eles já me chamam, chama de senhor. Tem uma que me chama de senhor aqui, eu falo, pelo amor de Deus, vai acabar comigo. Então, outros aqui que já têm 40, 50 ou mais, vai falar, não, você está jovem ainda. Mas muitos naquela época eram jovens e adolescentes, a falar dos discípulos. Então, com exceção de Pedro, todos os outros tinham na faixa aí de 15 a 20 anos. E da onde você tirou isso aí, Eric? Você está tirando da sua cabeça, coisa de internet e tal. Mateus capítulo 17, versículo 24, diz, isso aqui fala sobre o imposto, que quando Pedro chega lá e eles questionam, e diz assim, ó, quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram-lhe, o vosso mestre não paga os impostos de 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas, quando ele entrou na casa, Jesus antecipou-se e perguntou primeiro, Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu, logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo a boca, achará uma estáter. Retira a moeda e entrega a eles para pagar o meu e o teu também. Êxodo, capítulo 30, versículo 12, diz assim, ó, quando fizerdes o ressarcimento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé o resgate por uma pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga. Quando os recenhares, todo o que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio séquel, que está escrito aqui, 6 gramas de prata, com base ao peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Estes 6 gramas são o tributo ao Senhor. Todos os alistados, da idade de 20 anos para cima, darão a oferta ao Senhor. Então, quem pagava esse tributo no templo? Quem tinha acima de 20 anos. Pedro e Jesus pagou. Os outros estão abaixo. E aí, eu quero dizer, por muitas vezes já foi falado, que os jovens são o futuro da igreja. E eu discordo um pouco. Eu digo que os jovens já são o presente da igreja. Eles já compõem a igreja. Eles já têm o seu núcleo, a sua comunidade, assim como as crianças também têm, né? Então, olha a importância do jovem e do adolescente dentro do reino de Deus. Os discípulos eram. Ok, pode passar, Tiago? Então, a primeira coisa é necessário reconhecer e abrir mão. E a segunda coisa, é necessário amadurecer. Porque não é simplesmente ser jovem e adolescente. É necessário sermos maduros. E para isso, para esse processo por vezes dói. Amadurecer não é fácil. Eu digo que a responsabilidade bate na porta de todos. Alguns pegam, outros correm. E o reino de Deus é algo precioso. Já foi falado aqui sobre a responsabilidade, sobre o privilégio. Na verdade, eu acredito que é um privilégio poder pregar a palavra, ensinar sobre o reino. Mas é necessário ter um amadurecimento, uma responsabilidade, um compromisso com isso. E esse processo, por vezes, não é tão fácil, não é tão gostoso. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó, mas não somente isso, como também nos gloriamos das tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos outorgou. Tanto os jovens e adolescentes que aqui estão, como os professores, líderes, pastores, nós precisamos trabalhar e nos empenhar para que esses jovens e adolescentes amadureçam.
e nós precisamos passar por esse processo. E o texto fala aqui que vai gerar perseverança, que vai gerar um caráter aprovado, que vai gerar uma confiança. Entende? Às vezes está difícil, às vezes a gente não quer abrir mão, às vezes está ruim. É necessário esse processo. Precisamos amadurecer. É necessário a santificação. Precisamos parar de ser dodóis, sabe? Trabalho com jovens e adolescentes e às vezes tem muito dodói, muita mãozinha passada na cabeça de jovem e adolescente. Ele tem sim potencial, ele tem sim talento, ele pode sim ser grande no reino de Deus, ele sabe sim orar, jejuar, pregar, ele sabe. Para de ser dodói, jovem e adolescente. E pais, professores, parem de tirar a mão. Precisa amadurecer, sabe? Tem algumas coisas que a gente precisa ir. José, olha para José, traído pelos irmãos, preso de forma indevida, tudo que aconteceu com ele. Olha o processo que José passou. José era um jovem. Olha o processo que ele passou. E olha quem ele foi depois. O processo, ele vai sim, por vezes, no moer, sabe, judiar. Né, pastora? Não é assim que a senhora faz? Assim, ó, amassar mesmo. Mas vai sair algo bom dali. O azeite sai quando você amassa a azeitona lá. É necessário. Amém? Tiago, pode passar. É necessário, eu coloquei aqui, ser homem e mulher. Em que sentido, Eric? Precisamos deixar de ser meninos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim, ó, quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando chegou a idade adulta, deixei para trás as atitudes de menino. Precisamos abandonar algumas coisas. Jovens, adolescentes, líderes, professores. E aqui não cabe só a eles, porque para que a gente possa ensinar, a gente tem que saber. A gente tem que vivenciar. Amém? Precisamos comer um alimento sólido. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim, irmãos, não vos pude falar como as pessoas, como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como as crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, vistos que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Precisamos abandonar isso. Diz que me diz, fofoca, todas essas coisas. Precisamos amadurecer, irmãos. Precisamos amadurecer. E ser, no mínimo, jovem. Tem um versículo e algo que a gente traz, jovens, eu vos escolhi, pois sois? Jovens, eu vos escolhi, pois sois? É isso mesmo? Isso está falando de ter 15, 17, 20 anos? Irmãos, o que esse texto de 1 João fala, 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E aqui ele continua. Depois, no versículo 12, ele vai falar assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados. Deixa eu explicar uma questão. Aqui está falando de um desenvolvimento dentro do reino. Quem se converte e entra no reino agora, ele é um filhinho. Ele precisa entender que os pecados dele foi perdoado. Ele precisa entender, mas meus pecados foram perdoados, vou me batizar. Eu batizei, eu pequei, o que eu faço? Calma, você tem um advogado junto ao Pai. Você é um filhinho. Só que tem os jovens e os pais. E aí o texto continua. Então, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Então, a pessoa que se converte com 15 ou com 70 anos, ela é um filhinho. Ela precisa entender essas coisas básicas do Evangelho. Versículo 13. Pais, eu vos escrevo porquanto conhecestes aquele que é desde o princípio. Alguém que conhece, né?
Olha o que o versículo 6 fala. Quem declara que permanece nele deve andar como ele andou. Se você conhece a Deus, se você o ama, você precisa andar igual como ele. Os pais são alguém mais maduros, que já conhecem e que já fizeram isso. Continuando. Conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Isso aqui está falando de um período de alguém que já não é mais essa criancinha, que já está nesse processo e já está ficando mais maduro. Esse é o jovem, entende? Estão entendendo? Estão comigo? Esse é o jovem. Tá, continuando. 14. Crianças, ele volta lá em criança. Eu vos escrevi porque conhecestes o vosso pai. Você acabou de conhecer. E vós, pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que desde o princípio. Aí finaliza. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Precisamos palavra, oração, jejum, instrução. Para quê? Para que deixem de ser criancinhas, filhinhos, passam a ser jovens e futuros pais. Tem muito jovem maduro, eu trabalho com jovem, tem muito jovem maduro que eu posso dizer que é um pai, porque conhece a Deus, vive a Deus, instrui, prega, tem uma vida em santidade. Entende? Precisamos elevar esse nível. Próximo slide. Precisamos conhecer e amar a Deus. Precisamos conhecer a Deus, irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 3 diz: e nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E eu coloquei aqui, precisamos conhecer a Deus e amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Nesse mundo existem coisas muito atraentes, por isso verdadeiramente devemos amá-lo, para viver e ensinar. Caso contrário, cederemos. Irmão, aí fora está feio a coisa. Tem tantas opções para os jovens, mas se eu, Eric, não conhecer a Deus, sendo presidente de jovens, não viver com Deus, não buscá-lo, não amá-lo, eu não vou conseguir ensinar isso para os jovens. E se eu não ensinar isso para os jovens, eles não vão conhecer a Deus. Então, como que eles vão vencer as coisas sem conhecer e amar a Deus? É de extrema importância. E aí eu fiz até algumas perguntas aqui. Como José não se deitou com a esposa de Faraó? Como que Daniel não se contaminou estando lá no alto governo, no alto escalão? Como que Abraão mataria o próprio filho? Eu vejo o amor que os pais têm pelos filhos e os cuidados, não sou pai ainda, mas eu pergunto, você teria coragem de matar o seu filho? Como que ele fez isso? Ele amava a Deus. Ele amava a Deus mais que todas as coisas. Então nós precisamos conhecer e amar a Deus, porque sem isso não vai ser possível. Pode passar, Tiago. E aí eu coloquei aqui, pontos importantes para se manter no reino. Precisamos ensinar e ser ensináveis. Humildes, abertos a aprender, a ouvir. E nós precisamos ensinar essa geração. Precisamos ensinar os jovens, os adolescentes. Tem uma frase que diz que o evangelho está a uma geração de se acabar. Está repreendida essa frase. Só que em Juízes, não vai dar tempo de ler, Juízes capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 15, fala que depois que toda aquela geração morreu, o povo se esqueceu de Deus. E aí, quando eu li esse texto um tempo atrás, irmãos, eu chorei. E eu sou difícil de chorar. E eu falei assim, como assim? O que essa geração fez que não ensinou para outra geração e a outra geração esqueceu de Deus? O que nós estamos fazendo para essa geração e para a próxima geração? O quanto estamos instruindo, o quanto estamos testemunhando. Sabe, às vezes não é só falar ou pregar, mas é testemunhar aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus faz em você, sabe? Jovens e adolescentes, eles gostam de estar perto, eles gostam de ver. Existe uma diferença de geração bem grande. Eu lembro que antigamente era, eu quero fazer Senai, eu quero entrar na Honda, eu quero entrar na Bosch e eu quero me aposentar lá. Hoje você vai falar de jovens e adolescentes, tem muitos que não querem nem trabalhar. E aí a gente pega e fala assim, na minha época era diferente. Irmãos, existem gerações diferentes, formas diferentes.
entendimentos diferentes, influências diferentes. Cabe nós também entendermos isso, trabalharmos isso, porque o Evangelho pode estar a uma geração de acabar. Nós vamos ser o responsável disso? Está repreendido. Amém? Se coloque de pé. Existem vários outros jovens na Bíblia que eu poderia citar aqui. Nós temos Samuel, nós temos Esther, nós temos Timóteo, nós temos Maria, a mãe de Jesus, que era uma jovem, que era uma virgem, que recebeu toda essa incumbência de carregar o Filho de Deus. E nesse momento, irmãos, nós precisamos mudar algumas coisas. Eu quero dizer para finalizar, existe uma parte do nosso cérebro que chama córtex pré-frontal. Essa parte, ela é responsável por controlar as emoções. Ela é responsável por ponderar as coisas. Ela é responsável por calcular o risco. E essa parte, ela só fica formada com 25 anos. Jovem que está aqui, adolescente que está aqui, que me ouve, nem fisicamente você está pronto para ser dono da sua vida. Você não consegue ainda plenamente corrigir, calcular, ponderar tudo isso. E pais, mestres que estão aqui, eles precisam ser direcionados. Por vezes eles acham que sabem de tudo, não sabem. Cuidado. Amém? Vai ser essa geração que vai ser a geração que não vai passar para o outro e o Evangelho vai acabar? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tarde. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui, por cada família representada, por cada igreja representada. Muito obrigado, Senhor, por esse ajuntamento, por essa conferência, por esse simpósio, por esse momento de nós conferirmos a palavra, por nos alinharmos a nossa vida, à Tua vontade, ao Teu propósito, aos Teus desígnios. Senhor, que não seja essa geração que vai negligenciar o ensino das Tuas sagradas palavras, das Tuas sagradas escrituras. Senhor, gere em nós um temor, Senhor. Gere em nós, Senhor, um temor pela responsabilidade de divulgar o Teu Evangelho, de apregoar o Teu reino. Que nós sejamos pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, juniores, posicionados no reino, maduros, que nós possamos, Senhor, amar e desejar o Senhor, buscar o Senhor com constância, buscar o Senhor com toda a vontade, buscar o Senhor com reverência, e que nós sejamos maduros, e que nós possamos caminhar e nos aproximar da estatura de Cristo, Pai. Senhor, por favor, nessa tarde aqui nós estamos recebendo alimento sólido